2019 foi um ano com muitas adaptações literárias e 2020 ele vai surpreender porque tem muito mais. Oi, aqui é a Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre os livros que serão adaptados em 2020. E antes de começar esse vídeo falando sobre os livros que serão adaptados, eu quero te dizer que eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque eu quero muito conversar com você, a gente entender mais a história, conhecer a história mais a fundo, por que que o livro é importante, como é que vai ser a adaptação. Então eu quero bater um papo com você. Na verdade, eu vou falar horrores e você vai comentar, mas deu pra entender, né? Eu vou começar falando de uma adaptação de um personagem que você provavelmente conhece, porém, talvez você não saiba que tem um livro sobre ele. E a história que eu tô falando pra você é a do Dr. Dolittle, aquele cara que fala com os animais, sabe? E a gente tem um livro que fala exatamente sobre ele, como é que ele começou a falar com os animais, que se chama História do Dr. Dolittle, que foi lançado em 2001 pela Martins Fontes. Porém, entretanto, todavia, existem vários e vários outros livros sobre esse personagem, e tem um que se chama The Voyage of Dr. Dolittle, e a gente vai ter a adaptação exatamente desse livro, porque ele é meio que uma continuação desse outro que eu falei pra você. Deu pra entender, eu acho, né? E nessa nova história, o Dr. Dolittle vai precisar viajar pra uma ilha, ele vai passar por diversas aventuras pra cuidar dos animais da Rainha Vitória, porque ela ficou doente. E o trailer, gente, é a coisa mais bonita que eu já vi, porque tem muitas cenas de ação, tem muitos animais, assim, eu acho que VFX ou alguma coisa do tipo, mas eu achei um trailer muito bonito, a música é bonita, então eu fiquei curiosa pra ler esses livros e pra assistir o filme, e pelo que eu vi, esse filme vai ser lançado no Brasil apenas em fevereiro. A Volta do Parafuso, do Henry James, é um clássico que já foi adaptado em 1999 e a gente vai ter uma nova adaptação esse ano que vai se chamar The Turning. Ainda não tem título no Brasil e eu gostaria muito que já tivesse uma data também de lançamento no Brasil, porque essa história tem uma trama, meus amigos, que é perturbadora. E além disso, o trailer é extremamente bizarro e assustador e medonho, enfim. A Volta do Parafuso vai contar a história de uma governanta que é contratada para cuidar de duas crianças, o Miles e a Fiona. E para ela, para essa governanta, é o emprego dos sonhos, porém, algumas coisas bizarras começam a acontecer e ela começa a se questionar ali do que tá acontecendo. E a minha dica pra você, se você se interessar por essa história, é não leia a sinopse, porque algumas sinopses que eu li, elas entregaram muita coisa. Então, se você quer surpresa, eu acho que o ideal é você não ler a sinopse. Uma outra adaptação que a gente vai ter, e é uma adaptação que eu estava esperando um pouquinho, porque eu amei os livros, é PS Ainda Amo Você, na Netflix. Então, sobre essa adaptação, eu não vou falar muita coisa, mas se você não assistiu Para Todos os Garotos que Já Amei, assista, porque é uma história muito, muito, muito fofa, onde a gente tem a Lara Jean e ela escreve cartas ali pros seus crushes, quando o amor meio que morre, sabe? Resumindo muito, assim, superficialmente. E ela acaba guardando essas cartas, porém, essas cartas acabam vazando e indo pra mão dos remetentes. E isso não era uma coisa que ela esperava que acontecesse, então ela vai ter que lidar exatamente com essa situação e como é que ela vai lidar com isso e como é que a história vai acabar. Então, se você quer uma história que seja fofa, ao mesmo tempo reflexiva e ao mesmo tempo gostosa, que aquece o coração, eu acho que essa história é perfeita pra você. Tanto o livro quanto o filme. Anota aí. O Chamado Selvagem, livro do Jack London, vai ser adaptado esse ano e eu já comprei esse livro porque eu fiquei muito curiosa com a sinopse dele e como é que essa história vai ser adaptada. A gente vai ter o Buck, que é um cachorro São Bernardo, e ele vivia ali no conforto do lar dele, quentinho, maravilhoso, só que ele é raptado e ele vai parar no Yukon. Yukon é aqui no Canadá, e aí você pensa, bom, no Canadá tem lugares que o frio é super extremo, e é exatamente isso que acontece no Yukon. O verão deles é -15, olha isso. E o inverno chega a temperaturas de -40, -45, o que é muito bizarro. Então a gente vai ver exatamente como esse cachorro vai se adaptar a tudo isso, e eu não sei como é que essa história é narrada, não vi o trailer ainda, mas quando eu vi a sinopse dessa história, gente, eu pensei, preciso. Além disso, uma informação muito importante é que toda a história se passa durante o século XIX, durante a Corrida do Ouro. Então, a gente já tem aí algumas dicas do que esperar nessa história, e se você já leu, me conta aqui nos comentários, porque eu fiquei muito curiosa mesmo. Mais um livro da Jane Austen vai ser adaptado, e dessa vez a gente vai ter a adaptação de Emma, um livro que foi lançado em 1815, e o trailer dessa história tá 100% irônico e
sarcástico, do jeito que a gente gosta, né? E nessa história nós vamos conhecer a Emma, ela mesma, Emma. E ela é uma personagem que não pensa em se casar tão cedo, mas ama dar uma de casamenteira. Então o trailer tá sensacional, se você não assistiu, por favor, assista. E o pôster tá a coisa mais linda, meu Deus do céu. Eu acho que ele vai estar aparecendo aqui agora. Olha esse pôster. O Homem Invisível, clássico escrito pelo H.G. Wells, vai ganhar uma nova versão. E essa nova versão, ela tem um quê muito grande de terror psicológico. E quando você assiste o trailer, você entende exatamente o que eu estou querendo te dizer. E nesse filme, a gente vai ter uma mulher que tá vivendo um relacionamento abusivo e ela acaba fugindo e no dia seguinte, o ex-companheiro dela acaba sendo encontrado morto. Aí a coisa começa a ficar bizarra e assustadora, porque por que ela fugiu? Por que o cara apareceu morto? Então, sério, assista o trailer que você vai entender o que eu tô te dizendo, gente. O Lugares Incríveis é uma adaptação que a gente vai encontrar na Netflix muito em breve e finalmente essa história vai ser adaptada. Eu estava contando os dias pra isso acontecer. Você não tá entendendo? E esse livro vai contar a história da Violet e do Theodore e eles acabam se encontrando de uma forma não muito convencional no topo da escola ali e você já pode presumir o que ia acontecer, mas esse encontro acaba mudando a vida deles. E esse foi um livro que eu me emocionei muito, eu chorei muito, eu entendi muitas questões ali da história que a autora coloca. Então, assim, foi um livro sensacional e eu estava realmente esperando há muito tempo por essa adaptação. Bom, basicamente eu coloquei nesse vídeo as adaptações que a gente vai ter em janeiro e fevereiro. Então, se você tá curioso ou curiosa pra assistir alguma dessas adaptações, me conta aqui nos comentários. Se você não sabia de alguma delas, deixa aqui nos comentários também, vamos embora conversar um pouquinho. E pros outros meses eu vou fazer outros vídeos e assim a gente tem a possibilidade de conversar mais, de bater um papo, de saber um pouco mais da história, se aprofundar um pouco mais. Então eu acho que esse formato fica melhor pra mim, pra você, e não fica aquele monte de coisa acontecendo num vídeo só. Então fica mais fácil de a gente descobrir e ficar atualizado num tempo mais hábil, digamos assim, né? Antes de você ir embora, deixa seu joinha porque ajuda muito. E lembrando, aqui no box de descrição tem todos os links para trailer, para comprar os livros, e você comprando por esses links você ajuda e muito o canal. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!